Bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, muito obrigado por estar nos acompanhando diariamente nos nossos vídeos. Obrigado, peço suas orações em meu favor, em meu benefício. No último vídeo que nós trouxemos aqui para compartilhar com nossos amados irmãos, nós falamos acerca da disputa no Monte Carmelo, capítulo 18, versículos de 1 a 40, muitos versículos, cerca de 40 versículos, um estudo extenso, mais de uma hora aproximadamente, onde você viu o Senhor Deus dar uma grande vitória, uma maciça vitória ao seu profeta Elias diante daquela grande disputa, aquela competição, onde o rei Acabe arregimentou pessoas das tribos de Israel para ver ali, em loco, o poder do verdadeiro Deus. Vimos que Elias estava ali, representando somente Elias, representando os profetas do Senhor, e mais de 800 profetas, aproximadamente 850 profetas, sendo 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Azerá. Lembrando que Azerá era a esposa de Baal. Muito bem, vimos ali que a vitória foi gigantesca. A vitória do Senhor foi uma vitória realmente expressiva, na ocasião em que Elias, ele com muita fé no Senhor, ele encharcou aquela lenha, cavou aquele rego em redor, aqueles sulcos em redor do altar. Ali ele clamou ao Senhor, ora ao Senhor, invocando o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, e o Senhor rapidamente mandou aquele fogo que consumiu não só o animal que estava cortado ali como sacrifício, como também a quintura, a força daquele fogo, o poder, a intensidade do fogo foi tão grande que as próprias pedras se esfarelaram, viraram farelos ali, viraram pó. A própria água do rego do altar, ela foi consumida, evaporou-se instantaneamente, enfim, foi uma grande vitória. E aí você está a pensar, poxa, Elias realmente estava muito feliz, com certeza Elias estava muito feliz, isso aí não resta dúvida, ele estava muito feliz porque Deus respondeu a sua oração. E respondeu a oração dele diante desse quadro tão desolador, porque Israel já estava praticamente com 3 anos ali de seca, a seca que chegou até a outras fronteiras. O Monte Carmelo, lembrando para vocês, só para lhe situar, trazer sua memória, o Monte Carmelo ficava entre a área da Palestina, ou entre Israel e a área da Fenícia, naquele centro ali. E neste monte foi o monte que Deus escolheu para Elias fazer este grande desafio. Muito bem, então você já entendeu que nós vamos dar sequência hoje ao nosso estudo. Hoje o estudo não é disputa no Monte Carmelo, mas é Elias ora pedindo chuva. Lembre-se que quando Elias, vou ler aqui um texto, aquele texto em que Elias ele profetiza, no capítulo 17, versículo 1 de Reis, 1 Reis, onde ele diz que só vai chover segundo a sua palavra. Vamos ler esse texto para nós nos situarmos e voltarmos ao nosso texto, o texto que nós ora iremos começar. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, se você tiver um exemplar aí na Bíblia, da palavra do Senhor, próximo a você, se quiser compartilhar, marque esse texto, porque esse texto ele é fundamental no nosso estudo aqui. Foi o texto que deu a base para o início de toda esse período, cerca de 3 anos e meio de seca, ali na região da Palestina, principalmente na área ali das 10 tribos de Israel. O capítulo 17, versículo 1, diz assim: Então Elias, o tisbita, lembrando que era um morador de Tisbi, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, ao rei Acabe. Essa foi a primeira oportunidade em que Acabe ou Elias os dois ficaram frente a frente, um com o outro. E Elias disse o seguinte, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Esta foi a palavra do profeta Elias diante do rei Acabe. Elias não se amedrontou em falar com o monarca de Israel, não se amedrontou, mesmo sabendo que ele era um ferrenho idólatra, um rei idólatra, casado com Jezabel, uma rainha má e também idólatra, estrangeira, porém idólatra. Eu quero só deixar os nossos irmãos bem situados com essa questão deste culto a Baal. Acontece o seguinte, na cultura de Israel,
a cultura de Israel foi miscigenada ou misturada, esse culto sincrético, porque alguns adoravam o Deus de Israel, poucas pessoas, mas a maioria das pessoas estavam cultuando a Baal. O que é que os fenícios e os israelitas que estavam entrando por esse caminho acreditavam a respeito de Baal? Que Baal era o Deus que mandava a chuva, era o Deus que mandava as tempestades. Inclusive, ele dizia o seguinte: na época do verão, só não tinha chuva nesse período do verão, porque, segundo eles, Baal estava no mundo inferior, ou estava dando um tempo ali, ele estava dormindo. Alguns chegavam até a dizer que ele estava dormindo. Nesse período do verão significava que a ausência de chuva era devido a Baal estar dormindo ou estar no mundo inferior. Aí quando chegava ali no início de outubro, meados de outubro para o início de novembro, ele dizia que Baal acordava. É quando começavam as chuvas normais. Ali diziam que Baal acordava. Pensando nisso, o que é que Deus faz? Bem, vou usar o profeta Elias para que durante 3 anos este Baal que eles tanto acreditam não faça nada. Na verdade, Deus estava mostrando que quem mandava a chuva era o próprio Deus e não Baal. Então por que Baal não acordou no mês ali em meados de outubro e início de novembro, que era o mês que começavam as chuvas ali? Para provar que quem manda a chuva realmente é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então 3 anos não foi algo assim esporadicamente, que aconteceu por acaso. Ali foi um período de teste, aliás, um período de prova, podemos assim admitir, um período de prova em que o povo iria ver que Baal, se ele dormia, ele vai passar 3 anos dormindo, certo? Para mostrar que ele era um funesto Deus, um Deus falso, um Deus inerte, um Deus que não vale nada. Era isso que Deus queria que eles entendessem. Muito bem, então houve a disputa no Monte Carmelo. Elias convoca o povo junto com convoca o povo vai, a assistência vai, é uma boa assistência ali, muita gente concorre a esta competição, e ali você já sabe o desfecho. O Senhor Deus deu uma vitória expressiva ao seu profeta Elias. Na sequência, o que vimos? Vimos que Elias ele determina que todos aqueles profetas de Baal sejam mortos. Eu estava pensando na questão dos profetas de Azerá. Os profetas de Azerá, por ser esposa de Baal, não entraram muito nessa competição. Ficaram também como espectadores. Assim como você pode olhar que durante todo o trajeto, todo o início da competição ao fim, nós não vemos aqui Acabe mencionar uma única palavra. Ele também estava ali como espectador. Era idólatra também. Nós não vemos, Jezabel nessa ocasião não estava nesta situação, ela não estava nessa ocasião. Tinha ficado em Samaria. Porém, Acabe estava ali presente. E você verá pela sequência do texto, ou início do texto, que nós iremos trazer agora para os nossos amados irmãos que nos acompanham. Então vamos iniciar? Muito bem, vamos iniciar o nosso estudo. Elias ora pedindo chuva. Lembre-se que nós falamos no capítulo 17, versículo 1, que Elias diz só haveria chuva novamente segundo a sua palavra, ou seja, segundo a sua oração, a sua intervenção a Deus, é que o Senhor permitiria que novamente as chuvas viessem ali sobre aquela região. Vamos então? Muito bem. Capítulo 18, versículo 41 de 1 Reis diz o seguinte: então disse Elias a Acabe. Novamente Elias termina este período dessa matança dos 450 profetas de Baal. O que é que faz Elias? Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. O que acontece? O local deste sacrifício, o local deste holocausto, dessa competição, segundo a tradição, não aconteceu em cima do monte. Aliás, lá no ponto mais alto, no cume do monte, não aconteceu. Aconteceu numa região mais um pouco baixa, cerca de 50 metros mais abaixo desta posição. Segundo a Bíblia cronológica, ela diz que o nome deste lugar era um lugar chamado Keren HaCarmel, que ficava a 482 metros ali, quase faltando 50 metros para chegar no topo do monte. Elias, que estava nesta região, neste local, nesta ocasião, após este período da matança ali dos falsos profetas de Baal, ele pede que Acabe subisse, estivesse ali, chegasse um pouco mais à frente, e ali ele comesse e bebesse. Alguns estudiosos, alguns dos melhores comentaristas,
diz o seguinte, que Acabe, por ser um adepto de Baal, ele estava certamente em jejum. Ele estava em jejum. Por quê? Ele estava naquela expectativa para ver esse desfecho. Certamente estava esta campanha, esta disputa, precisamente durou o dia inteiro. Então, desde a manhã, nós vimos aqui que os adeptos de Baal, os profetas de Baal, começaram desde a manhã até o meio-dia clamando por Baal. Então, nesse período, provavelmente, o rei Acabe não colocou nada em sua boca, nada bebeu e nada comeu, e agora Elias disse, olha, já é o momento para se comemorar, pode subir aqui, ver onde eu estou, coma e bebe. E ele diz mais, porque ouço ruído há de uma abundante chuva. Ninguém ali ouviu esta questão, esta zoada, este ruído, conforme Elias coloca aqui, de abundante chuva. Porém, este homem de Deus, ele já estava crendo, ele já estava ouvindo pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, espirituais, podemos assim entender, que o Senhor colocou no seu coração, na sua mente, no seu espírito, esta certeza irrefutável, que ele já estava ouvindo o ruído de chuva. Era a fé de Elias já começando a entrar em ação novamente. Então ele pede que o rei suba, se alimente, o rei Acabe, né, por pior que ele fosse, mesmo o rei idólatra, ele ainda é honrado, nesse caso aqui, pelo profeta, em consideração a ele, diz, olha, pode subir, coma e se alimente, e pode tomar sua água, porque vai começar já já, em poucos instantes, uma abundante chuva. Muito bem, então veja que o rei Acabe estava ali como espectador, não influenciou em nenhum momento ali a competição, estava como espectador, e terminada essa competição, com essa vitória gloriosa, grande vitória de Elias, ou grande vitória do Senhor, na verdade, o grande vencedor foi o Deus de Israel, não é? O povo de Israel percebeu que Baal não era Deus coisa nenhuma, e que o Deus verdadeiro era o Deus de Elias, e ali eles se prostraram, e ali eles adoraram a Deus, clamaram ao Senhor, reconheceram que somente Deus é o Deus que reina. Vamos ao versículo número 42 do nosso texto. O texto diz assim, e Acabe subiu a comer e a beber, ou seja, Acabe acata aquela orientação, aquela solicitação de Elias, quando manda ele subir ao monte, suba mais, provavelmente no local, eu não estou dizendo que ele estava no sopé desta elevação do monte, mas ele estava num local que pudesse acompanhar a competição. Terminada aquela matança, Elias então chama que o rei, pede que o rei se alimente, e o texto mostra, versículo 42, que Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume. Muito bem, na hora que ele vai para se alimentar-se, o rei Acabe, Elias não fica ali com ele. O que é que Elias faz? Elias sobe mais 50 metros. Só lembrando, o local onde ocorreu o altar, onde ocorreu a competição, foi no Monte Carmelo, claro. Agora não no topo do Monte Carmelo. No topo do Monte Carmelo, Elias só chegou quando ele foi fazer a sua oração a Deus. Por quê? Porque de lá ele mandaria o seu servo enxergar o mar Mediterrâneo. Muito bem. Voltemos aqui ao texto. Então ele sobe ao cume, ou seja, Elias sobe ali os mais 50 metros, chegando à altura, segundo a Bíblia cronológica, ela traz uma altura de 531 metros, que é a parte mais alta do Monte Carmelo. Elias fica naquela posição ali para ter uma boa visão. Ele sobe ao cume do Carmelo e ali ele se inclina por terra. Veja como Elias era um homem crente, um homem de fervorosa oração, homem de oração. O texto diz que ele inclinou-se em terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, uma espécie assim, na posição, até uma posição fecal. Ele revela toda a sua humildade, é como se fosse hoje revelando toda a sua, recolhendo-se a sua insignificância, porque ele sabia que significante mesmo era o Senhor, mas ele, sendo homem humilde, ele coloca ali, ele coloca a sua cabeça entre os seus joelhos, nessa posição, uma quase posição fetal, e ali ele começa a orar ao Senhor, a interceder para que o Senhor honrasse a palavra do profeta e que o Senhor mandasse chuva. Por quê? Porque o Senhor tinha acabado de dar uma expressiva vitória a Israel e o povo reconheceu que somente Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Então o texto diz que ele meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Para quê? Para que através desta postura, uma postura até incomum nesta época, ele pudesse ali se humilhar e orar ao Senhor, mostrando toda a sua submissão a Deus, mostrando que ele não era nada, mas o Senhor era tudo.
foi um homem muito humilde, o profeta Elias. Então ele ora ali. O verso 43, o versículo 43, diz assim: e disse ao seu moço, ele chama seu moço, o estudante da Bíblia pode procurar. Quem é esse moço, né? Não confundir com o moço de Eliseu, né? O Geazi. Ali foi outra, é outro contexto, ali é outro profeta, ali é outro servo dele. Mas Elias, você pode procurar, já procurei em vários livros, procurei enciclopédias, comentários, não achei o nome. Então, uma pessoa anônima, não tem um nome. Se você achar e puder me informar, agradeço a sua ajuda. Então o texto diz: e disse ao seu moço, ele chama o seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. Então ele estava ali no cume do monte, nessa posição, se inclinando, orando ao Senhor. Ele chama o seu servo, diz: olha para o lado do mar. O mar, que mar? O mar Mediterrâneo. E subiu e olhou e disse: não há nada. Ele sobe e lá constata que não há nada. Mas Elias continua orando. Disse ele: torna lá 7 vezes. Ou seja, repetiu esse ato. Ele ia lá, voltava, nada. Novamente, 7 vezes. Ou seja, ele estava orando e vigiando. Por isso que é bom, né? Orar e vigiar, conforme Jesus disse: orar e vigiar. Então ele estava ali orando, ele estava orando e aquele seu moço vigiando para ver o que é que ia acontecer. Mas Elias não desiste, Elias continua orando, ele determina, ele fala: olha, torna lá 7 vezes. O verso 44, nós vemos o seguinte: e sucedeu que na 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Vamos destrinchar aqui esse texto. Então ele sobe. Na 7ª vez, este moço de Elias, ele disse que estava contemplando já alguma coisa. Então, na linha do horizonte ali do mar, ele já estava vendo alguma coisa. Ele assemelha isso a uma nuvem tão pequena, mas uma nuvem já visível. Ele estava vendo uma nuvem como o tamanho de uma mão de um homem. É isso que ele relata para o profeta Elias. E bastou isso para que Elias, continuando a orar, colocasse a sua fé em prática novamente, continuasse crendo que aquela pequena mão iria se transformar numa grande nuvem e traria chuvas torrenciais. Que fé, que maravilha um homem confiar inteiramente no Senhor. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. O que é que ele faz? Então ele disse: olha, então é o seguinte, então você desça, avise a Acabe, ao rei Acabe, é o que o texto está dizendo. Disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Ou seja, Elias já estava vendo uma chuva torrencial. E por que ele queria essa pressa? Porque provavelmente com as chuvas, a chuva seria uma chuva muito forte, grandes precipitações, a terra estava muito seca, muita areia na estrada. E o que ia acontecer? A terra ficaria ali praticamente intransitável, intransponível, né? Os caminhos lameados. Por quê? Porque ele iria no carro. E você sabe que os carros naquele tempo não tinha tração nas 4 rodas, eram carros rudimentares, né, puxados por cavalos. Então qualquer coisa faria aquele cavalo, aquelas rodas ficarem ali atoladas. Por isso que ele ainda foi muito amigo, este homem de Deus, que não odiou seu inimigo, mas foi um homem íntegro. Ele pediu que o rei Acabe se apressasse, porque a chuva eram chuvas fortes que viriam, para que ele pudesse chegar ao seu objetivo, né, que primeiramente não era Samaria, sim chegar em Jezreel. Então, esta era a finalidade. Então, sobe e desce porque vem chuvas aí torrenciais, vem chuvas fortes. Para quê? Para que o carro não fique atolado no meio do caminho e o rei Acabe não consiga chegar até onde ele queria chegar. Essa é a explicação do nosso texto. Então, disse ele: sobe, diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Então, as estradas estariam ali lameadas, né? As estradas estariam intransponíveis para alguém transitar ali com o carro. O verso 45 diz assim: e sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, uma chuva torrencial, podemos dizer. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Alguém pode perguntar: mas por que Jezreel? Por que não foi para Samaria? Porque não deu para ele chegar em Samaria. Lembre-se que neste período a capital de Israel era Samaria. Mas Jezreel era a residência de verão de
do rei Acabe, residência de verão. Guarde isso aí, que isso aqui é muito importante. O que acontece? Nós achamos aqui o que é mais interessante é que o Senhor já tinha mandado seca durante 3 anos, mandou seca para Israel, mandou a fome, mandou o fogo, mandou chuva torrencial. O que veremos em seguida é que o coração de Acabe não se converteu através destes portentosos milagres ou ausência de milagre, ou seja, os 3 anos de seca, não houve milagre ali em Israel. E também Deus não faria porque o povo estava mergulhado na idolatria. Mas o Senhor fez milagre na vida de Elias, colocando ele ali na torrente de Querite, os corvos trazendo pão pela manhã e à noite, pão e carne. Não é verdade? Depois o Senhor manda Elias para a casa da mulher, daquela viúva, e ali o Senhor estrategicamente esconde o seu profeta naquela casa daquela viúva. Então, apesar de não ocorrerem milagres em Israel, o Senhor estava fazendo milagre na vida daquele que o servia, na vida daquele que temia ao Senhor. Muito bem. Então Elias ele sobe no carro e vai para Jezreel. Vamos em frente. E a mão do Senhor estava sobre Elias. Eu achei interessante isso aqui. É que Acabe, ele era um rei, tinha uma carruagem, ele poderia perfeitamente dar uma carona, numa linguagem bem fácil da gente entender hoje, dar uma carona ao profeta do Senhor. Elias estava, podemos dizer, se fosse hoje, no auge da fama. Mas esse homem, Acabe, por ser idólatra, não reconsiderou isso. Não considerou Elias como um profeta do Senhor. Menosprezou. Poderia dizer, Elias, vou te dar uma carona, você quer ir para onde? Eu vou mandar lhe deixar. Ainda que não fosse do seu carro, mas ele providenciaria outra condição para levar Elias aonde Elias quisesse. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque ele sabia que sua mulher a sua mulher que estava em Jezreel, no palácio de verão, a sua mulher Jezabel, certamente não iria admitir, sob hipótese nenhuma, de dar uma carona àquele que matara os profetas de Baal, os 450 profetas. Apesar de ali não ter matado, mas ele mandar autorizar a execução dos 450 profetas de Baal. O que fica aqui é aquilo que a gente pode dizer. Posso até comentar isso mais no final, mas já adiantando. Não espere, às vezes, meu amado irmão, por mais fiel que você seja, o reconhecimento dos homens. Por mais que você faça algo grandioso, é melhor trabalhar para o Senhor, porque a recompensa melhor é a recompensa do Senhor. Veja aqui, Acabe. Ele não fez como Eunuco, que deu aquela carona a Filipe, quando Filipe ali aproximou-se daquela carruagem, e ali, de bom grado, aquele homem ávido para conhecer melhor as Escrituras, pediu para Filipe subir na sua carruagem. Acabe não fez isso. Acabe era alguém que só pensava em si, alguém egocêntrico, egoísta, que só pensava no poder, na posição que ocupava, e não se sujeitou a pelo menos dar uma carona ao profeta do Senhor. Mas eu quero dizer que alguém estando de carro e você a pé, Deus ainda pode fazer com que você chegue na frente de alguém que está pensando que vai chegar na sua frente. Nós vamos ver isso aqui, vamos destrinchar isso aqui um pouquinho. O que nós veremos é que a alegria de Elias foi tão grande, o poder de Deus, através daquela grande vitória, o poder de Deus, através daquela grande vitória que ele deu ali no Monte Carmelo, motivou tanto Elias. Ele sobe e ora ao Senhor, vê a mão do Senhor operar, mandando chuva para regar aquela terra árida, aquela terra seca. Manda esse recado para o rei Acabe. O rei Acabe sai na sua carruagem, mas você pensa que Elias ficou para trás? Muitos aqui não percebem isso, esse texto. Muitos aqui não percebem o que Deus fez aqui no versículo 46. Muitos pregadores não falam isso. Não sei se é por falta de meditar um pouquinho do texto, mas é interessante. Talvez seja surpresa para você, a partir de agora, você entender isso aqui, que eu vou falar agora, que está na palavra do Senhor. O texto diz, então, o que é que faz Acabe? Acabe corre na sua carruagem, vai embora para em direção a Jezreel, seu palácio de verão. Aí o versículo 46 diz assim, e a mão do Senhor estava sobre Elias. O Senhor não retirou a mão sobre o seu profeta, a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, ou seja, se preparou, vestiu-se adequadamente, arrumou-se ali, e veio correndo perante Acabe. Ele veio correndo. Ele passa na frente de Acabe, correndo, e ele chega primeiro do que Acabe em Jezreel. Sabia disso?
Elias corre 32 quilômetros, era a distância do ponto onde ele estava, no Monte Carmelo, até Jezreel. 32 quilômetros. Elias correu. O Senhor fez ele aqui uma espécie de quase uma maratona, faltando aproximadamente 10 quilômetros para chegar a uma maratona. Ele corre 32 quilômetros e chega na frente da carruagem de Acabe. Você já percebeu isso na Bíblia? Vamos ler novamente o texto? Vamos lá. Então a mão do Senhor estava sobre Elias. Então isso foi porque o poder do Senhor, a mão do Senhor estava sobre Elias. Deu energias a Elias para que ele corresse. O qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe. Perante, ou seja, na frente. Até a entrada de Jezreel. Ou seja, ele chegou primeiro. Este atleta de Deus, posso dizer assim, correu quase 32 quilômetros, que era a distância do Monte Carmelo até Jezreel. Isso não é uma benção? Não é uma grande vitória que o Senhor estava dando? Outra vitória. Está vendo, irmão? Quando nós somos fiéis ao Senhor, como é que Deus faz? Você às vezes não tem todos os recursos disponíveis na sua mão, mas o Deus que você tem é um Deus de providência. Creia nisso. Creia nisso. Às vezes você pensa, mas fulano tem, eu não tenho. Mas se você tiver Deus, você tem aquele que pode te dar vitória sobre qualquer circunstância. Que maravilha foi o que Deus fez na vida de Elias. Mas veja bem, a partir do próximo estudo nós iremos falar sobre Elias foge para Horebe. Um homem que foi usado por Deus, mas depois, devido às falhas humanas, somos pessoas falíveis, isso também atingiu ao profeta Elias. Compartilhe o nosso vídeo, curta o nosso vídeo, compartilhe, espalhe a palavra do Senhor, nos ajude nesse sentido. O objetivo aqui é exaltar a palavra do Senhor, é exaltar a Deus, é fazer com que as pessoas voltem-se para Deus, volte-se para a Bíblia, creia nos milagres, creia neste Deus de milagre, um Deus que estava tudo seco, mas Deus usou o profeta Elias e ele disse, só vai chover segundo a minha palavra. Elias sobe no Monte Carmelo, coloca seus joelhos, a sua cabeça entre os seus joelhos ali, ora naquela posição, talvez até incômoda para alguns, mas Deus viu a humildade do seu servo. Ele poderia até não ter orado, mas ele orou, porque reconhecendo que o poder pertence a Deus. Veja que através de uma pequena coisa, uma simples mão de um homem, lá no horizonte, no mar, na linha do horizonte, foi suficiente para que Elias dissesse, Acabe, está chegando a hora do Senhor mandar chuva e chuva torrencial. Desça, pegue a sua carruagem e sai correndo. E Elias, por não ter ido na carruagem do rei, ele não ficou para trás. Meu irmão, Deus não te quer ver atrás. Deus te quer na frente. Confia no Senhor. Prospera no Senhor. Faz a vontade do Senhor. E Deus há de te abençoar muito, 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 muito. Mas o mais importante aqui foi a oração, a confiança deste servo de Deus, no Deus Todo-Poderoso, no Jeová Jireh, aquele Jeová que providencia todas as coisas. Que Deus continue lhe abençoando, lhe ajudando, meu irmão. E se em algum momento lhe abater qualquer dúvida ou perseguição, continue confiando no Senhor. E Deus há de te ajudar, assim como ajudou Elias. Não sei se você corre bem, não sei se você ora muito, mas a gente precisa orar mais para que Deus nos faça correr essa carreira que nos está proposta. Que Deus lhe abençoe. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe. Até a próxima.